Pessoal, como prometido, estamos hoje aqui. Marcelo Peroni, gestor da Unidade de Cultura de Jundiaí, um cara muito bacana. Preciso te dizer que eu acho que você é um cara à frente do seu tempo, verdade, porque eu acho que o que você promove para a cultura da nossa cidade e para a arte de um modo geral é raro. Tá, então eu tô num confessa de amiga aqui, né. É verdade, eu acho que, a cultura, a Secretaria da Cultura, ela teve vários nomes importantes, aí chega você, né, e que respeita o artista, coloca o artista no lugar que merece, traz para a cultura um questionamento muito interessante. Cultura tem que estar em todo lugar, né? Porque é o que somos. Uhum, Cultura não é só a expressão de uma arte, mas é uma coisa maior do que isso. sim. A arte é a expressão da cultura de um povo, né? Uhum. E você traz essas discussões e ainda traz para Jundiaí a Cidade das Crianças, que é um projeto maravilhoso. Então, eu sou sua fã Obrigado, e eu tenho obrigado. uma gratidão imensa pelas oportunidades que você já me deu, Que né? ótimo, fico feliz. Mas, Hã, primeiro ponto, primeira questão, hã. Marcelo, qual a importância da Cidade das Crianças para o seu coração? Acho que ela é fundamental. Eu diria que a partir do olhar da cidade das crianças, de você entender que a criança é um ser de direito, que esses direitos precisam ser respeitados e que a partir do respeito a esses direitos, você cria oportunidades para a gente mudar o presente, o futuro e para fazer a nossa cidade ser melhor a partir da ótica de quem ainda não está contaminado pelas coisas ruins ou pelas dificuldades que o mundo apresenta. Acho que para mim esse é o ponto principal, é o olhar da criança pensando de uma maneira muito generosa como elas têm e dizendo pra gente: "Olha, a vida é bela, a vida é cheia de oportunidades e a gente pode ajudar a fazer uma cidade Uhum, melhor". uhum. Esse viés da curiosidade, né? Eu acho que a criança traz isso e a gente vai crescendo e vai ficando menos curioso É, eu e acho que menos tem a entusiasmado. curiosidade, tem a criatividade e Aham. tem o não estar preso às ao que a sociedade ou que a comunidade criou Hum, para separar as ideias e as pessoas. A uhum. criança tem esse ela é o ser completo sem ainda ter passado pelos regramentos tão Pelos pelos condicionamentos, pelos condicionamentos que a valores sociedade que coloca, impõe a gente. impõe a gente e a gente vai se enquadrando. A Uhum, criança ainda, tá na sua pureza, pensando naquilo que é da natureza dela, da natureza uhum. do ser humano. Marcelo, você acha possível uma sociedade que, eu não sei se é essa palavra, tá? Mas que pode menos a sua criança? Você acha possível, a construção de uma comunidade que, faça a manutenção dessa espontaneidade, dessa criatividade, dessa inocência? Eu acho absolutamente possível. Uhum, E eu acho que é um caminho a ser seguido, porque quando você ouve a criança, e se você for perguntar para a criança: "O que que você acha que eu tenho que fazer para ajudar na natureza?", ela vai falar: "Para de cortar árvore". uhum, São soluções simples, uhum, mas muito radicais, que nós adultos não temos a coragem de fazer, uhum, ou não podemos fazer diante de tudo que é construído para o modo de vida que nós temos. uhum, Mas eu acho que quando a gente passa a ouvir a criança, a gente vê um modelo de sociedade muito mais justo, uhum, muito mais ligado à natureza, uhum, muito mais sem grandes necessidades. uhum, A criança, é lógico que no meio que a gente vive, a criança vai
descobrindo e de uma maneira muito inteligente e muito esperta, ela vai cobrando a gente daquilo que a gente mesmo cria. Hum. Mas ela, na sua essência, não precisa mais do que um pátio com terra e umas folhas para ela brincar e ser feliz. Uhum. Você teria um recadinho para os pais? Porque nós estamos olhando para a criança sob o ponto de vista do pertencimento de uma comunidade, de uma Uhum. cidade, né? Da sociedade em que ela está inserida. Mas e em casa? É, eu acredito cada vez mais de que a gente precisa dar oportunidade para a criança se manifestar. Hum, Dar a oportunidade para a criança opinar sobre aquilo que nós em casa vamos fazer, sobre tudo aquilo que a gente vai fazer, porque ela é parte daquilo, ela não é uma parte isolada. E uhum, nós adultos temos trabalhado diante de uma ideia de que nós somos superiores, de que nós hum, temos mais informações que elas, logo nós temos que educá-las. Na verdade, lógico, há um trato, há hum, coisas que são nossa responsabilidade e coisas que são responsabilidade delas. Mas dialogue com essa criança, ouça essa criança, dê oportunidade dela participar. E isso faz toda a diferença uhum, na construção das relações, na minha opinião, dentro de casa, nas construções das relações dessa criança com outras crianças, com outros adultos. Então, não é simples, é um uhum. processo difícil. Tem até uma campanha que diz assim: a criança te provoca, então respire. Conte até quanto for necessário Uhum, antes de dar a resposta que você gostaria de dar para a criança. uhum, Mas ouça, porque esse ouvir vai fazer toda a diferença. uhum. E, até para a gente encerrar, mas eu não consigo deixar de pegar o gancho, para eu ouvir o outro, eu preciso saber me ouvir. Então, para eu ouvir o outro dentro dessa natureza tão primorosa, que é a natureza da criança, eu creio que a gente tem que afinar esse nosso ouvir. Porque a gente já se perdeu desse primor, desse sublime que é a criança. Hum. Então, muitas vezes, o pai, a mãe, o adulto, o professor na sala de aula precisa se dispor um pouco, né? E eu acho que um ponto para isso é você brincar, é você se E permitir brincar, perfeito. é você se É o permitir lúdico. imaginar, Hum, porque, no lúdico tem resposta para muita coisa. hum, No passar pela experiência do brincar, e isso nós enquanto adultos também, nos permitir esse olhar mais leve sobre as coisas, uhum, faz com que a gente possa estar mais aberto para ouvir o outro, né. hum, E brincar é extremamente necessário. Para a criança é fundamental, mas eu acho que falta um pouco desse olhar brincante, desse olhar é, descompromissado é. de nós adultos. A gente se cobra muito, né? É, Eu tenho que dar certo o tempo todo. exato. E horas eu dou, horas eu não dou, Sim. e ok, vida que segue. É, Marcelo, valeu, obrigado. obrigada.